meus amigos, tudo bem? Nós vamos continuar as aulas do Regimento Interno do Senado Federal e nesta aula nós falaremos especificamente sobre as reuniões preparatórias, né? Falando sobre as reuniões preparatórias, ela está lá dentro do Regimento Interno, no seu artigo 3º, né? Então, para que fique mais fácil a observação de alguns detalhes, né, nós primeiramente vamos ler o artigo, né, esse trecho desse regimento, ok? No artigo 3º ele diz o seguinte, que a primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura, elas serão precedidas de quê? De reuniões preparatórias. Essas reuniões preparatórias, elas vão obedecer a algumas normas. Quais são elas? Elas vão iniciar-se-ão com um quórum mínimo de 1/6 da composição do Senado, né, em horário fixado pela presidência, observando-se aí nas deliberações disposto no artigo 288. A direção dos trabalhos caberá à mesa anterior, dela excluídos, no início de legislatura, aqueles cujos mandatos com ela houverem terminado, ainda que reeleitos. Inciso 3º. Na falta dos membros da mesa anterior, assumirá a presidência o mais idoso dentre os presentes, o qual convidará para os 4 lugares de secretários, senadores, pertencentes a representações partidárias mais numerosas. O inciso 4 ele diz, a primeira reunião preparatória será realizada no início de legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro. A partir do dia 1º de fevereiro. Coincidentemente, hoje é 1º de fevereiro. Na terceira sessão legislativa ordinária, no dia 1º de fevereiro. No início da legislatura, os senadores eleitos, eles prestarão um compromisso regimental na primeira reunião preparatória. Em reunião seguinte será realizada a eleição do presidente e na terceira e a dos demais membros da mesa. Inciso 6º. Na terceira sessão legislativa ordinária, far-se-á a eleição do presidente da mesa na primeira reunião preparatória e a dos demais membros na reunião seguinte. Nas reuniões preparatórias, não será lícito o uso da palavra, salvo para declaração pertinente à matéria que nelas deva ser tratada. Então, o que é importante a gente destacar? As reuniões preparatórias, elas vão ocorrer em 2 ocasiões durante cada legislatura. Uma vez antecedendo o início da primeira sessão legislativa ordinária, que coincide com o início do mandato dos senadores recém-eleitos. Não se esqueçam, gente, que o mandato do senador ele abrange quantas legislaturas? 2 legislaturas, né? E outra reunião preparatória antecedendo o início da terceira sessão legislativa ordinária. Se nós temos uma legislatura, nós temos a primeira sessão legislativa ordinária, que vai ter uma reunião preparatória, segunda não, e na terceira nós teremos aí uma outra reunião. Essas reuniões, elas vão ter basicamente quais finalidades? Vão realizar aí as eleições dos membros da mesa diretora, né? E vai dar posse a quem? Aos senadores recém-eleitos, né? Como requisito para início da reunião, será exigido o quê? A presença de 1/6 no mínimo da composição do Senado. Ou seja, necessita-se que estejam presentes pelo menos 14 senadores, né? Se a gente pega aí um número de 81 senadores e pega 1/6 desses senadores, nós vamos ter quanto? 14 senadores, exatamente 13,5, mas quando a gente arredonda, então tem que no mínimo 14 senadores aí que é exigida a presença para início da reunião preparatória, né? Para que sejam iniciados os trabalhos dessas reuniões preparatórias, é necessário, pessoal, que um colegiado de senadores conduza os trabalhos e o regimento faz as seguintes especificações no que tange essa tarefa, né? Os trabalhos eles serão conduzidos pela mesa diretora anterior, entretanto não farão parte dela os senadores que tenham findado seu mandato na legislatura anterior, mesmo que tenham sido reeleitos, tá? Caso não haja membros da mesa anterior, o senador mais idoso, ou seja, o mais velho, ele vai assumir a função de presidente da reunião e vai convidar 4 senadores que sejam membros das representações, partidos ou blocos mais numerosos para exercerem a função de quê? Secretários, né? No início da legislatura, ou seja, na primeira sessão legislativa ordinária, a primeira reunião preparatória vai ser realizada a partir do dia 1º de fevereiro.
Já na terceira sessão legislativa ordinária, a primeira reunião vai ser realizada no dia 1º de fevereiro. Então guarde isso. Na primeira SLO é a partir do dia 1º de fevereiro. Na terceira SLO, no dia 1º de fevereiro. Tá? No início da legislatura, ou seja, na primeira sessão legislativa ordinária, os senadores eleitos, eles prestarão um compromisso regimental na primeira reunião preparatória e reunião seguinte será realizada o quê? A eleição do presidente e na terceira dos demais membros da mesa. Tá? Na terceira sessão legislativa ordinária, a eleição do presidente da mesa e dos demais membros, então, assim, na terceira sessão legislativa ordinária, a eleição do presidente da mesa ela será realizada na primeira reunião preparatória. Tá? Já dos demais membros, quando? Na reunião seguinte. Nas reuniões preparatórias, os senadores eles não poderão fazer o uso da palavra. Ou seja, não vão poder fazer declarações, pronunciamentos, né? A não ser para fazer declaração pertinente à matéria que nelas deva ser tratada. Certo? Então, essas são algumas características. Com relação aos detalhes sobre as eleições da mesa diretora, gente, nós vamos esmiuçar isso detalhadamente no outro tópico. Tá? É importante a gente ressaltar por alto, né, que os membros da mesa diretora eles têm um mandato de quanto tempo? 2 anos. Por isso ocorrem reuniões preparatórias na primeira e na terceira sessão. Não tem como você esquecer disso. Né? Se uma legislatura tem 4 anos, começa-se a primeira sessão legislativa ordinária, elege-se os membros dessa mesa, aí tem mandato desse ano e no segundo ano. No terceiro ano, acabou o mandato daquela mesa. Por isso que tem uma outra reunião, onde vai ser eleita a nova mesa com um novo mandato. Ok? Então nós encerramos essa aula falando aí sobre as reuniões preparatórias. No próximo encontro, nós vamos falar sobre os senadores e vamos esmiuçar o que vem a ser a posse. Então nós vamos falar de tudo que é referente à posse no próximo encontro, referente aí aos senadores no nosso regimento interno. Ok? Muito obrigado. Beijão. Tchau, tchau.